O sistema reprodutor masculino ele é extremamente complexo. Seus órgãos, glândulas, possuem uma anatomia e funções bem características que a gente precisa levar em consideração. Nessa questão, além de trabalhar a parte anatômica desse sistema, a gente vai falar também das glândulas e as suas principais funções. Tem alguma dúvida sobre quais são essas glândulas anexas do sistema reprodutor masculino? Então vem comigo que você vai aprender nesse vídeo. As glândulas acessórias do sistema reprodutor genital masculino, em número de 3, são responsáveis por ativar os espermatozoides, fornecer os nutrientes necessários para garantir a motilidade dos espermatozoides e produzir tampões que neutralizam a acidez dos conteúdos uretral e vaginal. Assinale a alternativa que apresenta as 3 glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. Um corte mediano da região pélvica para mostrar os órgãos e ali você conseguir identificar estes órgãos, né? E aqui a gente consegue identificar muito bem nessa vista, né? Estruturas do sistema urinário, como por exemplo a bexiga urinária, o ureter, né? Estruturas terminais aqui do intestino grosso, a região do reto, né? Aqui a gente consegue identificar a região anal. Aqui a gente consegue ver a próstata, o ducto deferente passando por aqui está chamando de canal deferente, também serve, pode ser chamado dessa forma. O testículo, o epidídimo e o órgão copulador, que é o pênis. Tudo muito bem identificado nessa imagem aqui. Essa outra imagem aqui, que a gente consegue ver quais destes órgãos são pares e quais são ímpares. Por exemplo, testículo, não é um só, são 2. Epidídimos, né? Nós temos os ductos deferentes, né, que se juntam aqui e passam aqui pelas vesículas seminais dentro da próstata, vendo? Ó, ducto ejaculatório e depois dá continuidade aqui na uretra, passando por todo o corpo esponjoso do pênis. Então, o que a gente tem que identificar? Primeira coisa, um sistema reprodutor masculino, que é a questão de hoje, né? Os órgãos que formam esse sistema. A anatomia desse sistema. O que é reprodutor e o que é urinário. Saber diferenciar, certo? Por exemplo, nós temos as gônadas, que são os testículos, e as vias condutoras de gametas, que são o epidídimo, o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra. O órgão copulador mais o escroto. E o que foi perguntado nessa questão, que são as glândulas anexas. Quais são? Para a gente já responder essa questão. Próstata, vesícula seminal e glândula bulbo-uretral. Próstata, uma única estrutura, a vesícula seminal e a glândula bulbo-uretral. 2 estruturas, por isso que está no plural. Então, de acordo com isso, calma que ainda tem muita coisa ainda para falar dessa questão, nós temos aqui a alternativa C como opção para a gente marcar. Não chamou de vesícula seminal, chamou de glândula seminal. Tudo bem, não tem problema nenhum chamar de glândula seminal. Próstata e glândula bulbo-uretral, beleza? Bom, por que são glândulas anexas? Porque estas glândulas despejam na via condutora secreções importantes para ajudar na reprodução. A primeira delas, a gente pode falar aqui, é a próstata. Então, a próstata, a gente consegue ver ela aqui, e ela sendo perfurada aqui pela uretra, tá vendo? A uretra passando aqui no interior da próstata. A secreção que ela produz é um líquido chamado de líquido prostático, que é muito alcalino, que faz o pH aumentar. Por quê? Isso tudo em benefício à proteção dos espermatozoides. Os espermatozoides precisam de uma proteção, precisam de um ambiente com um pH maior. E esse líquido bem alcalino deixa um ambiente mais adequado
para os espermatozoides. Então, essa é uma das principais funções do líquido prostático. Outra coisa é que o líquido prostático, ele tem uma característica de ser bem viscoso, age como se fosse uma cola, para ajudar esse espermatozoide a chegar no seu destino final. Quando acontece a ejaculação dentro do canal vaginal, e que essa ejaculação, através, né, desse líquido prostático, que esse espermatozoide colhe na parede do canal vaginal, e aí ele tem uma maior facilidade para seguir o seu caminho, né, em direção ao útero, à tuba uterina, até encontrar aquele ovócito secundário e promover ali a fecundação dentro da tuba uterina. A gente não pode esquecer disso, tá certo? É ali que acontece a fecundação, tuba uterina, tá bom? E a gestação, crescimento, acontece no interior do útero. O outro órgão é a vesícula seminal. A vesícula seminal, ou vesículas seminais, a gente consegue ver muito bem aqui, ela, né? A gente consegue ver ela aqui muito bem também. Vai produzir um líquido, que é o líquido seminal, que é rico em frutose. Frutose é um carboidrato simples. Para que o carboidrato? Para fornecer energia. Energia a quem? Ao espermatozoide. Para que esse espermatozoide consiga chegar até o seu destino, tenha energia para poder chegar até o seu destino final. Porque ele tem que passar barreiras, pH ácido, dentro do próprio corpo do homem, dentro da própria uretra masculina, porque dentro da uretra masculina passa a urina. A urina tem uma acidez. Vai encontrar um ambiente já não muito apropriado ali. Então, ele precisa de energia para passar nesse ambiente, precisa de energia para passar também pelo canal vaginal, que é um ambiente ácido, certo? Então, ele precisa de energia para ultrapassar esse longo caminho aí, né, dentro do próprio corpo do homem e dentro do corpo da mulher. Canal vaginal, útero e tubo uterino. A glândula bulbo-uretral, que antigamente era chamada de glândula de Cupê, olha só, ela fica aqui, ó, bem lá na base do pênis. Glândulas bulbo-uretrais. E essa glândula, ela é responsável pela secreção de um fluido chamado de fluido pré-ejaculatório, que é responsável por esterilizar a uretra durante o ato sexual. Para quê? Para que o espermatozoide não seja contaminado, deixando mais alcalina. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, vejam bem, secreção da glândula bulbo-uretral não entra na composição do sêmen, é um fluido pré-ejaculatório. Então, quando esse fluido começa a ser liberado pela glândula bulbo-uretral, não no momento da ejaculação, mas no momento da ereção. Houve a ereção, houve o estímulo sexual, essa glândula começa a produzir esse fluido, esse líquido pré-ejaculatório. E esse líquido vai para a uretra, percorre toda a uretra, para quê? Para deixar a uretra com um pH maior, ou seja, prepara a uretra para a passagem do sêmen durante a ejaculação. É esse o poder, essa a função da glândula bulbo-uretral. Lembrando que o sêmen, ele é composto pelos espermatozoides que são produzidos no testículo, pelo líquido seminal produzido na vesícula seminal e pelo líquido prostático produzido na próstata. Essa é a composição do sêmen. O conteúdo secretado pela glândula de Cupê não entra na composição do sêmen, mas é de fundamental importância para os espermatozoides, tá certo? Então, para quem marcou nessa questão aí, alternativa C, glândulas seminais, próstata e glândula bulbo-uretral, meus parabéns, acertou.